Este vídeo não se destina a absolutamente mais nada, além de partilhar um pouco das minhas reflexões sobre esta situação que tem vindo a acontecer em relação a este vírus, e as possíveis vantagens que isto poderá trazer. Eu não quero de forma nenhuma e jamais o faria e jamais sequer pensaria isso, que isto é uma situação boa ou uma situação benéfica ou uma situação necessária. Não é isso de todo, mas eu tento sempre ver o lado, não diria positivo, mas ver, lá está, qual a vantagem ou o que é que disto poderá vir que poderá ser de bom, porque como é óbvio muita coisa de mau irá vir, e sobre isso também tenho várias reflexões que já tenho há bastante tempo, antes de tudo isto estar nesta dimensão que está, porque é um bocadinho fácil se pensarmos, não é, de vermos a evolução, não é? Isto tudo funciona sempre como aquelas pecinhas do dominó, não é, que quando uma tomba, depois vão levando as outras. Mas para não irmos para esse lado negativo, poderá haver um lado positivo. Eu acredito que em tudo há um lado positivo. Com toda a doença há algo positivo, com toda a tragédia há algo positivo que depois daí vem. Não é na hora que nós vemos isso, mas depois daí vem. E com isto não é muito fácil de encontrarmos algo positivo, mas há algo que tem estado um bocadinho presente na minha mente, sobre, pelo menos o que eu estou agora a ver acontecer e como isto poderá ser uma vantagem, porque já há bastante tempo, podemos dizer até já há uns bons anos, que vemos as pessoas a criticar e a debater o facto de cada vez a sociedade estar mais reclusa, estar mais isolada socialmente, estar mais enfiada na internet e nos seus telemóveis e na vida digital, a cada vez socializar menos, a cada vez interagir menos uns com os outros, e as crianças, não é, que já não brincam, e os pais com medo que não as deixam andar na rua e livremente, e que já não têm aquela infância que nós tínhamos quando éramos pequenos e que vivem, lá está, vivem nos telemóveis e toda esta dependência das redes sociais, em que as pessoas vivem dependentes dos gostos e dos comentários que lá estão escritos, em vez de ser, lá está, deste feedback que recebemos normalmente, que era dos nossos familiares e amigos e daquelas pessoas que realmente nos são próximas. Pronto, e tudo isto, e mesmo os adultos, não é? Que cada vez, mesmo os casais, em vez de conversarem uns com os outros, todos nos seus telemóveis, e pronto, e todo este caminho que estávamos a ver e que as pessoas diziam, e com razão, e eu concordo, não é? Que acaba por anular a sociedade como nós a conhecemos, que acaba por distorcer e alterar. E porque os novos, depois os mais novos, não é, crescem neste ambiente, e é este ambiente que conhecem e é assim que a vida conhecem. Isto por um lado, ou seja, isto é um caminho que nós estávamos a ver a acontecer e que é inevitável, por mais que as pessoas, lá está, sejam contra isso e não gostem disso. A realidade é que os mais pequenos crescem nestes meios, crescem também com pais que é mais fácil colocar-lhes o telemóvel na mão do que perderem o tempo necessário, não é, para lidar com eles. E por isso é inevitável. As crianças nascem assim, habituam-se assim e começam a aprender a viver em sociedade assim. Que não é viver em sociedade, não é? E por mais então que houvesse todo este lutar contra e puxar contra isto era um caminho que estávamos a seguir, que agora está a dar jeito, não é? Agora está a dar jeito que isto exista, está a fazer esta fase até inicial, pelo menos para já, ser mais fácil de lidar, porque remete as pessoas para algo em que elas já estavam de certa forma habituadas a, não é? Isto por um lado. Por outro lado, há toda a transição que está prevista a acontecer em anos bem próximos. Algo que eu já ouvi há bastantes anos atrás em entrevistas com um senhor que se chama Peter Diamandis, e também com
o Elon Musk e até com o Dalai Lama, ou seja, entrevistas que eu vi já anos atrás a falarem sobre toda esta transição que vai haver com a inteligência artificial, com a introdução de robôs a desempenhar os nossos trabalhos, não é? Ou a maioria dos trabalhos, com os carros que conduzem sozinhos e com isto tudo a imensa quantidade de desemprego que vai acontecer, não é? Porque, por exemplo, só pensando a nível de carros automatizados, tudo que digas respeito, seja entregas de correios, seja transporte de mercadorias, os da Uber, ou seja o que for, ou seja, os carros conduzem sozinhos, todas aquelas atividades em que requer que haja uma pessoa a conduzir um veículo para transportar outras pessoas ou bens ou o que for, deixa de ser necessário, não é? Também nas empresas, um robô faz o trabalho da pessoa, até num bar a servir, até num restaurante a servir, e esta transição ia ser muito complicada e poderá ainda ser muito complicada, porque, como é óbvio, de repente começar as empresas a despedir pessoas e a colocar lá robôs, a preocupação do teor dessas conversas que eu ouvi era aquela esperada revolução e, claro, as pessoas a entrarem em confrontos e a partir para a agressão e para a violência para tentarem lutar contra isso, não é? Para não serem substituídos por robôs e serem remetidos já ao desemprego e todas as consequências que vêm daí, não é? Não irá ser assim tão difícil no teor. Deixem-me voltar um bocadinho. É assim, estamos agora a viver esta situação com este vírus. E eu penso que isto não irá ser uma situação única, no sentido de seja este vírus agora a repetir-se. Porque é como eles dizem, não é? Isto não quer dizer que vá passar agora num dia ou dois, não é assim que funciona. E poderá, né, mesmo que abrande, depois voltar. É a mesma coisa que uma gripe, ou seja, nós constantemente estamos a lidar com isso. Não se dá, é o foco todo como se está a dar agora esse vírus. Porque há muitas outras doenças em que morrem milhares de pessoas por dia, não é da forma como estamos aqui a contabilizar em relação a este vírus, mas isso é outra história. Mas eu acho que estamos a entrar numa era que de alguma forma esteja isto a ser atraído para as nossas vidas. Seja de que forma isto esteja a acontecer, também não quero falar sobre isso, mas é muito provável o acontecimento e o aparecimento de novos vírus que irão ter o mesmo impacto que este. E se com este, por mais que agora as pessoas até estejam numa fase inicial conformadas e ok em ficarem reclusas, nós não estamos ainda propriamente habituados a isso e em pouco tempo as pessoas vão se saturar, não vão aguentar mais e vão exigir e vão querer, ou seja, ninguém vai aguentar estar neste sistema muito tempo, independentemente ou não da situação em relação à doença se prolongar ou não. Um mês eu acho que já é esticar a capacidade das pessoas, porque nós ainda somos seres que estamos habituados a um estilo de vida muito diferente. Mas há uma preparação e havendo, seja passado meses, seja passado anos, uma outra situação idêntica, já será mais fácil de nós estarmos mentalmente e psicologicamente, não é? Emocionalmente e tudo, preparados para isso e para aceitar isso. E mais facilmente as pessoas aceitam. Até porque lá está, há o medo associado e o medo, a própria pessoa, ou seja, ninguém precisa de a obrigar, a própria pessoa quer isolar-se e quer isto para si. Por isso, torna muito mais fácil também toda esta transição, mesmo depois, lá está, colocar, tal coisa assim, colocar um robô a fazer o trabalho de uma pessoa, o robô não fica doente, o robô não tem todas as complicações, não fica grávido, não está mal disposto, ou seja, não há todos aqueles problemas associados a um ser humano, não é? Que vem com toda a sua bagagem e por vezes desempenha o seu trabalho melhor, outras vezes menos bem, e lá está, e que está suscetível a todas estas coisas que depois põem também em risco as empresas. Depois também, como é óbvio,
todas aquelas empresas que possam fazer as suas vendas ou fazer as suas transações sem necessitarem de trabalhadores para isso, seja através da venda online. Pensemos, por exemplo, o IKEA que em vez de ter as suas lojas passe a vender simplesmente online, não é? Ou praticamente ou a maior parte disso ser isso, nem que seja ter só aquilo só para exposição e depois a venda online. Porque assim, com lojas há, além de ser os trabalhadores, há a limpeza, há a manutenção, há isto e aquilo, e tudo o que é digital e que é online é muito mais fácil e requer muito menos custos e é muito mais fiável. Mesmo para a economia é muito mais fiável. Mas, como é óbvio, assim, para passarmos para essa transição, muitas baixas, não a nível de saúde, mas baixas a nível económicas, né, das pessoas, das suas vidas, iam ser alteradas de forma drástica. E isto estava, quando ouvi esta conversa há uns anos atrás, a previsão era para daqui a 10 anos, isto começar já a acontecer de uma forma notória e visível. E a minha preocupação em relação a isso também era um bocadinho aquilo que eles diziam, não é? Toda esta, ou seja, entrarmos em guerras civis até e as pessoas a partirem para comportamentos de agressão, quer com os outros, quer consigo mesmo, não é? O suicídio. E claro que isso, ou seja, era sempre uma preocupação, que eu tento nunca ir pelo lado da preocupação, mas pronto, era sempre algo que estava aqui um bocadinho presente. E também em relação ao que eles falavam, não é? Que é tal coisa, as pessoas perdendo o seu trabalho, mesmo que tenham um subsídio que lhes dê um dinheiro, nós precisamos de um propósito, nós precisamos de nos sentir úteis, precisamos de sentir que algo que nós fazemos e que tem utilidade para nós e para a sociedade e para a humanidade. Não, por mais que as pessoas achem que querem, ninguém quer ficar em casa sem fazer nada e simplesmente lhe darem dinheiro, não é? Porque nós já não, isso era quando nós somos pequeninos e bebés. Depois, quando nós somos adultos, nós queremos ser nós a contribuir para os outros e não a estar dependentes dos outros. Por isso, a nível também de propósito pessoal e levar as pessoas, lá está, a um estado mental muito complicado, iria ser complicado. E obrigar as pessoas a esta transição, não é? Ou elas sentirem-se obrigadas, ia ser complicado. E com isto, lá está, eu não quero, eu até me custa dizer esta palavra, não é ser uma vantagem, porque não quero ser mal compreendida, porque como eu volto a dizer, isto não é uma situação vantajosa de todo, mas se quisermos ver alguma coisa que poderá trazer de positivo, porque irá, como eu disse antes, irá trazer o de negativo, certeza, não é? Vai afetar a economia, vai, pelo menos nesta fase, vai trazer consequências que não, vamos lá ver, não é? Porque também vai depender agora de quanto tempo e de como vai ser e blá blá blá, mas poderá trazer consequências muito graves. Mas o positivo poderá ser lá está, as pessoas largarem esta coisa de tentarem lutar contra esta sociedade em que nós estamos a caminhar, de ser tudo mais digital e vivermos, socializarmos uns com os outros através dos telemóveis e tudo isso que não agrada a ninguém e a mim também não, mas de certa forma é assim, se é para isso que estamos a caminhar, fazer isso até de uma forma voluntária, fazer essa transição de uma forma voluntária, que é o que está a acontecer agora, porque parece que não, as pessoas estão a aceitar isto por um período, ok, porque eu estou a aceitar porque é por um período pequenino, porque senão também não aceitariam, não é? Porque eu assim, ok, eu penso que é só por este tempo e não sei o quê, mas é isto, aos bocadinhos, a transição, a mudança vai sendo feita cá dentro e poderá ajudar nisso. Eu não sei se este vídeo é uma boa ideia eu estar a falar sobre isto, mas digo assim, isto não é, é simplesmente é para partilhar esta reflexão que eu tinha na cabeça, que eu tenho na cabeça, esta minha forma de ver e depois talvez eu faça outros vídeos, porque assim, eu tenho evitado falar sobre este assunto. Eu nem sequer gosto de dizer o nome do vírus, nem, acho que nunca o disse assim, dizê-lo mesmo da boca eu não digo, eu não gosto de dar nome porque eu não gosto de dar força às coisas. Quem me conhece sabe que eu acredito na lei da atração, acredito também que terá sido uma força impulsionante por trás disto tudo para todo este escalamento, mas isso é outra coisa e tenho evitado falar sobre isto, mas é assim, agora já que estamos no que estamos, também naquilo que talvez eu possa ajudar ou dar algumas dicas
como as pessoas poderão mesmo, sei lá, fazer meditação ou outras coisas assim para cuidarem da sua saúde mental, para cuidarem da sua saúde física, da sua saúde emocional, porque mais do que nunca isso é preciso, não é? Nós temos que estar bem, não é estar à espera que os outros nos resolvam os problemas, que venha alguém e nos salve, porque o ser humano está sempre assim, não é? Há sempre que, lá está, cresceu em pequenino, com os pais e toda a sociedade a proteger, não é? E a dar de comida e tudo, e depois crescemos e assim, sempre que há situações de medo, a pessoa remete-se para aquela criança em que está à espera que os outros a salvem. E isto está aqui uma prova que é assim, não, tudo bem que, ok, há ajudas que nós podemos receber, mas cada um tem que olhar por si, cada um tem que cuidar de si, e quanto melhor nós estivermos, mais capazes somos de fazer isso. E não é com pânicos, nem medos, nem atos irracionais, não é? O ser humano gosta muito de se distanciar dos outros animais, dizendo que é racional, mas sempre que há uma situação de medo, torna-se um animal irracional, não é? Entra o instinto do fuga ou luta, e eu quero fugir ou quero lutar, e quase sempre, a maioria das vezes, quer é fugir e que alguém o proteja. E pronto, mas isso lá está. Isso será outras coisas talvez depois para eu falar, porque eu ainda não estou assim com muita vontade de falar sobre assuntos relacionados com este assunto, mas poderá ser algo para breve. De qualquer forma, olhem, este vídeo se calhar não tem utilidade nenhuma, não tem utilidade nenhuma. É como eu digo, é simplesmente eu partilhar a minha reflexão a respeito, um pensamento que anda aqui a bater e olhem, é assim, nós estamos aí para uma sociedade que vai ser o que vai ser. Eu também não cresci nessa sociedade. Se eu me dessem a escolha, eu também não a escolheria, mas eu sei que as crianças mais novas estão agora a crescer numa sociedade diferente daquela em que eu cresci, e para elas já não é nenhum bicho de sete cabeças, nem é assim tão estranho como é a nós, que somos mais velhos. E é assim, a continuidade é mesmo essa, e quanto mais fácil for para nós, mais velhotes, entre aspas, né? Estou nos meus 40, mas seja da minha idade, seja mais velho, seja o que for, quanto mais fácil for para nós a transição, a verdade é muito melhor para todos. Eu volto a dizer, não estou com isto a dizer, ai que bom que isto está a acontecer porque vai nos permitir isto, não é isso, mas já que está a acontecer, e que não há, poderá haver agora algum medicamento, isto como ouço falar, não é? Mas seja o que for, haja que não haja, enquanto houver, enquanto não houver, ou seja, isto é uma situação que está a acontecer, e enquanto está a acontecer, pronto, isto é algo positivo que eu vejo que poderá ajudar nessa transição da sociedade como nós a conhecemos para uma sociedade completamente diferente, digital, robotizada, e sem muito contacto humano, infelizmente.